Hoje nós iniciamos a reflexão bíblica sobre o tema a economia do reino. Nós estaremos falando sobre a gestão cristã do tempo, dos dons, talentos e vida profissional, influências sociais, relacionamentos, a gestão cristã das amizades, a gestão cristã dos recursos materiais e financeiros, a gestão cristã da nossa vida, de tudo aquilo que Deus tem nos confiado. Estarei também falando sobre a economia cristã. Essas reflexões nós estaremos trazendo nas próximas, uma vez por semana, ok? Então, o texto que eu quero iniciar é 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, que nos diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Estou usando um dos livros como base do nosso estudo, o livro A Economia do Reino, do Mateus Ortega. Eu recomendo, muito, muito bom, agradabilíssimo. Então, nós precisamos entender qual é o nosso papel no mundo, diante da riqueza, dos recursos materiais e financeiros, diante da pobreza, da desigualdade. O que cabe a mim, como uma pessoa comprometida com Deus, agir, fazer? Qual deve ser a minha postura? Como devo gerenciar aquilo que Deus tem me confiado? Cada capítulo desse livro há referências bíblicas, bibliográficas, de referenciais teóricos, não é? E é uma leitura muito prazerosa. E eu trago esse texto bíblico, em 1 Coríntios 10, 31, porque é um texto que pouquíssimas vezes é lembrado quando se trata da gestão cristã dos recursos, ou, como muitos gostam ainda de dizer, utilizando uma linguagem mais antiga, mordomia cristã. Palavra essa que não reflete hoje, no contexto em que nós vivemos, o seu real significado. Então, se nós queremos comunicar com as novas gerações, nós precisamos também trazer novos vocábulos, juntamente com aqueles que comunicam com os baby boomers, a geração mais antiga, mais idosa, e a minha geração, que é a geração X, né? E depois dessa vieram outras, a Millennium, ou geração Y, geração YZ, e outras gerações que vieram antes. Aliás, essa divisão por geração é um critério sociológico. Bem, nós somos desafiados e lembrados de que nós devemos glorificar a Deus com os nossos recursos intelectuais, o nosso capital intelectual, os nossos recursos materiais e financeiros, sobretudo glorificar a Deus na forma como nós utilizamos o tempo. Lembre-se bem disso. A forma como nós utilizamos o nosso tempo também determinará a nossa eternidade. Bem, nós somos desafiados ainda a sermos pessoas que usem os recursos de uma forma que eles sejam um bem na minha vida e na vida do outro, de uma forma que eles sejam ferramentas
e não o artesão. Aí é uma palavra do Mateus Ortega. Nós decidimos de que forma vamos usar o que Deus tem nos confiado. Nós precisamos destruir as paixões da alma que nos impede de usar a riqueza, o patrimônio, os recursos, incluindo o tempo, a profissão, de uma forma sábia. Nós precisamos ser cuidadosos quando a situação for de adversidade ou pobreza, porque nesta circunstância nós precisamos ter fé. Da mesma maneira, precisamos ser cuidadosos quando há prosperidade, porque também nessa circunstância nós precisamos de fé para permanecermos em comunhão com Deus e não sermos dominados pelos prazeres ou pelos recursos, por aquilo que Deus tem nos confiado para ser bênção na minha vida e bênção na vida de outras pessoas. Há pessoas que não são agradecidas porque falta-lhes a fé. E pessoas que se tornam orgulhosas com os bens porque também lhes falta a fé. E eu quero compartilhar com vocês um texto de minha, deixa eu ver se está fácil, de minha autoria, que foi publicado no Pão Diário, edição especial Segurança Pública. Deixa eu ver se eu recebi esse texto. Ele fala sobre a gratidão. Eu não achei. Eu perdi o texto. Achei. Eu escrevi sobre as pessoas que são traídas pela ingratidão. É um texto inédito. E eu usei como referência o livro de Números, capítulo 11. E eu digo assim: salvo exceções relacionadas a enfermidades emocionais que afetam a nossa percepção individual, há pessoas que não são amáveis, são dominadas pelo orgulho e pelo egoísmo, o que não lhes permite se colocar na condição do outro, de terem empatia e gratidão. O ingrato possui um descontentamento permanente. Sua perspectiva é sobre os desejos que não foram supridos. Semelhante à fome disfuncional, o ingrato ele nunca fica satisfeito. Sempre haverá um novo apetite que irá gerar um novo descontentamento. Então é assim que eu vejo a ingratidão. E o Senhor nosso Deus, Ele nos abençoa e nós devemos reconhecer essas bênçãos e sermos agradecidos. E para que isso aconteça, nós precisamos de fé. Eu descobri que eu preciso de mais fé. Então eu tenho orado pedindo a Deus fé para crer no impossível humanamente, possível de Deus na minha vida e na vida das outras pessoas. O objetivo da riqueza é a boa gestão, administração desses recursos sobre a perspectiva de Deus. Deus pode nos fazer prósperos para a sua honra e para a sua glória. Por isso, quer comais, quer bebais, façais tudo
para a glória de Deus. Quando o foco é a glória de Deus, ele é honrado de fato e glorificado, né? O objetivo, então, da relevância e influência social dos nossos relacionamentos de amizade também é a gestão cristã, a mordomia. O objetivo do trabalho, nós pensamos, é o sustento próprio, é essa gestão cristã, é a mordomia, é o bom uso. Aí, nesse bom uso, nessa boa mordomia, nós mesmos somos contemplados. Então, a riqueza com generosidade, ela possui valor eterno. Deus ama quem se deleita, quem tem prazer em compartilhar seus bens, sem murmuração, sem remorso, sem disputas. Eu também produzi um outro texto, estou até aguardando a publicação dele, onde eu falo de pessoas que são generosas, em que a sua motivação não é a glória de Deus. Pessoas que são generosas, porque têm uma necessidade de relevância, têm uma necessidade de serem reconhecidas. Pessoas que são generosas, sabem por quê? Porque vivem uma crise de remorso. Pessoas que são generosas, porque através da generosidade, sabe o que elas fazem? Uma expiação dos seus pecados e dos seus erros. Olha que absurdo. É exatamente isso. Então nós vamos encontrar alguns filantropos, algumas pessoas generosas, até no nosso meio, na comunidade de fé, que elas não estão centradas na obra, no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não estão. Elas estão servindo porque elas têm remorso. Eu conheci e conheço pessoas nessa condição. Pessoas que têm um coração muito mau, são maldosas, mas que elas são vistas, são percebidas como pessoas bondosas. Só quem conhece a intimidade é que vai saber. Então, queridos, nós fomos feitos gestores, administradores, mordomos de um Deus gracioso. Por isso, então, que Ele tem nos abençoado, tem nos proporcionado a prosperidade, tem nos dado o sustento diário, para que nós possamos honrá-lo e glorificá-lo através daquilo que Ele tem nos confiado. Então, ser mordomo, ser mordomo é ser um bom gestor cristão dos recursos, de tudo aquilo que Deus tem nos confiado. Então, a mordomia para se lidar com o que tem, contentamento para se lidar com o que não tem, e a moderação para se viver com aquilo que é suficiente. Então, nós somos chamados para honrar e glorificar a Deus com aquilo que Ele tem nos confiado, aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Se você não tem sido um cristão que honra a Deus, aproveitando bem o alcance da sua influência social, das suas amizades, dos seus relacionamentos, de maneira que Cristo seja glorificado nesses relacionamentos, de maneira que Jesus Cristo seja visto através da sua vida, então você está em pecado, você está em falta. Se os bens que Deus tem lhe confiado, bens materiais e financeiros, você não tem honrado e glorificado a Deus com isso, você está em pecado. Então eu chamo a sua atenção para que você possa honrar a Deus com o seu tempo, com o seu talento, a sua profissão. E olha, é muito triste o que eu vou dizer. Eu conheço várias pessoas que têm vergonha de assumir a sua fé no seu meio profissional. Isso não entra na minha cabeça. Eu estou
constantemente lidando com pessoas nessa situação. Elas não assumem a fé no meio profissional. Elas não falam de Jesus. Elas dizem que na vida profissional isso não pode ser feito. E Jesus não é visto, não é percebido na vida delas. Sabe o que são? São pessoas que estão servindo a dois senhores. E no nosso meio não. Você sabe que se servir a dois senhores, é o nosso Senhor, você não estará servindo. Então fica aqui a nossa reflexão de hoje, para que você possa alegrar o coração de Deus, honrá-lo e glorificá-lo com aquilo que Ele tem confiado em suas mãos. Deus te abençoe. Até breve.